Bem-vindo ao Vida e Saúde! Eu quero que você fique com a gente aqui. Hoje está tudo muito diferente por aqui. O livro Abundância na Falta e a autora, o desamparo aprendido e como superá-lo vão ser assuntos deste programa. A influência da mãe e os benefícios do colo. Nós teremos aqui uma especialista disponível para você, respondendo as suas perguntas. Então, fique à vontade, você está aqui e quero que você faça parte aqui da nossa sala. Olha, hoje no Vida e Saúde nós vamos ter um momento muito mais íntimo. A gente vai falar sobre o livro da doutora Rosana Alves, Abundância na Falta, e ela que é neurocientista, ela é psicóloga, é escritora, é autora do nosso guia de estudos Sentimentos, vai estar aqui e vai participar de uma conversa muito especial comigo e com você. Nós vamos ter aqui notas que vão contribuir certamente para o seu autoconhecimento e para a sua sobrevivência, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio às suas faltas. Doutora Rosana, ela mergulhou nas dificuldades da escassez e emergiu com uma mensagem poderosa de que a abundância pode ser descoberta, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. Então, você é meu convidado. Vem para cá que hoje, nesses momentos aqui, nós vamos seguir numa jornada enriquecedora. A abundância, ela pode vir mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. A gente vai ali e volta já com esse programa muito especial para você. Cada mulher é um universo, mas como é possível caber tantos mundos em uma só pessoa? Como é possível juntar tantas existências numa vida só? Universo é apenas uma palavra latina, universo, que diz que várias coisas se juntam para se tornar em uma só. É a junção de carga genética, experiências na infância, relacionamentos na adolescência, consequência de decisões tomadas na vida adulta, traumas e até mesmo as ausências presentes ao longo de toda uma existência. É isso que forma o universo de cada mulher. A mulher tão complexa, profunda, singular e bonita como o cosmos. Mulher branca, preta, loira, ruiva, de olhos azuis, castanhos, verdes, de cabelo liso, ondulado, cacheado, encaracolado. Mulher criada pelos pais que a geraram, mulher criada apenas pela mãe. Mulher criada pelos tios ou pelos avós. Mulher que criou-se a si mesma, orando a Deus desde pequena para conseguir um prato de comida. Mulher que teve irmãs para confidenciar segredos, medos, sonhos, tristezas e alegrias. Mulher que cresceu apenas com irmãos homens e precisou se fazer forte em meio a um mundo de meninos. Ou que sempre foi tratada como uma princesa em meio a súditos masculinos. Mulher que cresceu com poucas amizades e encontrou na individualidade constante um refúgio e um medo. Mulher que sofreu abusos, mas se libertou e hoje mostra suas cicatrizes para quem quiser ver, com o objetivo de fortificar outras pessoas. Mulher que ainda tem feridas abertas, feitas por gente com boas e más intenções e que não sabe como fazer para lidar com tudo aquilo que ainda dói constantemente. Mulher que não se lembra de ter tido grandes traumas, mas que é consciente de viver em um mundo repleto de gente machucada e ferida e se faz solidária para curar, superar, sarar e celebrar o recomeço. Mulher como minha mãe, que um dia, com apenas 2 anos de idade, foi colocada em um banquinho para sentar. E viu sua mãe, com lágrimas nos olhos, lhe dizer:
Betinha, vou à cozinha buscar uma boneca para você e já volto. As lágrimas nos olhos da minha avó denunciavam a dor daquelas palavras que mentiam para minha mãe. Não haveria um já volto e não haveria boneca. E essa ausência moldou muitos aspectos de quem foi a minha mãe. E quem foi a minha mãe na minha vida moldou também muitos aspectos da minha existência. Eu não sei que elementos e ausências moldaram a sua vida até esse momento. Foi a falta de um pai, de uma mãe ou de uma família? Foi a falta de alimento, saúde ou um sonho que nunca virou realidade? Ou será que foi a falta de amigos, carinho ou um lugar para chamar de lar? Quem sabe é a soma de tantas faltas que em algum momento você já se perguntou: por que me falta tanta coisa? Talvez você nem saiba o que te falta, mas sente que há ausências em sua vida que moldam a forma como você pensa, fala, reage, se relaciona, sente e sonha. Eu não conheço a sua história, o que te faz chorar, sorrir, sonhar ou desistir. Eu não sei o que na sua vida foi uma ausência, não sei o que te sobrou ou te faltou durante a sua existência. Eu desconheço o que te trouxe aqui. Se foi a curiosidade, a admiração ou a busca por respostas de uma existência e uma angústia que te assaltam. Mas posso te garantir, hoje você vai descobrir que há abundância na falta. Falta. Você tem faltas por aí, com certeza. Mas Deus quer preencher isso de alguma maneira e você está assistindo esse programa não à toa. Eu quero que você conheça agora, pessoalmente, você assistiu esse VT aqui de entrada, mas ela vai estar aqui, ao vivo, e você vai aproveitar a presença dela. Doutora Rosana, seja bem-vinda. Vem para cá, que alegria receber você aqui. Honra minha estar nesse programa tão especial. E já chega derretendo o coração. É isso. A nossa história sempre é emocionante. E pensar sobre a gente é incrível. É incrível, é incrível. Você vem com esse lançamento esse ano. Você já tem abençoado muitas vidas pelos seus vídeos, palestras, conferências. E agora o Abundância na Falta, já estou com o meu aqui, tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Você direciona muito para as mulheres, essa abertura e tudo mais, mas ele serve para todos, homens e mulheres. Com certeza. É o livro que fala sobre a existência humana, com as suas faltas, com suas abundâncias, mas principalmente com as nossas decisões, sabe? Então esse livro é o livro do meu coração. Na verdade, nunca me imaginava escrever um livro assim, cheio de tanta emoção, tanta história pessoal e que trouxe para mim esse lugar de refletir o porquê a gente vive, sabe? E eu acho que eu chego ao final desse livro com uma conclusão pessoal muito importante. Eu penso que eu tive alguns divisores de água na minha vida. E esse livro foi um deles, com certeza, assim, o mais recente. Porque tem me feito pensar muito, e a gente vai chegar lá, no último capítulo desse livro. A gente já começa pensando, refletindo, né? A gente começa o livro refletindo. O título é muito já instigante, Abundância na Falta, ele é antagônico. Como é que veio essa ideia de falar de duas coisas tão diferentes? Então, é tão lindo isso, né? Esse título ele surge porque ele é o resumo da história da minha mãe. E a história da minha mãe, que é o ponto de partida, e essa história continua pelo livro todo. E a história da minha mãe é uma história de abundância na falta. Uma menina que cresce sem ter aquilo que era básico, afeto, né, cuidado dos próprios pais, etc. Mas ela decidiu fazer da sua falta o seu lugar de abundância. Então, o título, na verdade, é uma curiosidade,
ele surge no meio de uma palestra que eu estou dando, eu estou contando a história da minha mãe, e aí eu vejo que de repente ali na palestra, sem pensar, eu falo assim, na verdade a minha mãe me ensinou que é possível viver abundância na falta. Foi assim, ó, sem pensar. Surge essa frase, essa expressão que fica ali no meu coração e depois, claro, quando eu decido escrever o livro, eu falo assim, tem que ser esse título, porque ele faz todo sentido, ele mexe com a gente. Agora, você consegue fazer uma coisa muito difícil para os intelectuais. A doutora Rosana é neurocientista, ela tem 3 pós-doutorados, ela tem mestrado, tem os pós-doutorados, mas você consegue falar de uma maneira muito fácil para todo mundo entender, tanto nas suas falas como aqui no livro. E você fala aqui, por exemplo, sobre a epigenética, você explica para a gente um pouquinho sobre como a gente carrega alguns traços, algumas características tão fortes e mesmo assim a gente pode fazer diferente, tendo essa bagagem, pode fazer diferente. Sim, para mim a linguagem acessível, ela se tornou a minha essência. Eu sempre me prometi que eu estudaria para facilitar o caminho para as pessoas, não seria o contrário. Para mostrar uma intelectualidade, né, uma fala erudita, mas eu queria simplificar caminhos. Então, quando eu estivesse no laboratório, estudando aquilo que era tão difícil, de bioquímica e etc., eu queria poder traduzir numa linguagem que as pessoas pudessem aproveitar, para que não pudesse ficar ali só na academia. Mas como meu objetivo de vida sempre foi trazer para as pessoas acesso à informação, então eu quis desenvolver, né? E Deus me ajudou com isso, numa linguagem simples para falar com as pessoas. Deus tem te ajudado. Amém, amém. Tem te ajudado. Agora você trata de... Você já me fez chorar aqui na abertura, antes mesmo de você chegar, e toda a produção aqui, você aí de casa também já pensou nas suas perdas, nas suas faltas, já viu, imaginou a sua mãe sentada, sem conhecer, a gente já se apegou a ela. Você fala de cacos. Nossa história, a gente acaba colecionando muitos cacos. E o livro está recheado de falas e frases, poesias. A doutora Rosângela também participa aqui, sua irmã, com poesias maravilhosas. Olha esse trecho, que lindo. Dos meus fragmentos farei mosaico, nunca mais serei caco. Isso é tão... Posso falar qual foi o contexto que essa frase surgiu para mim? Por favor. Eu estava numa supervisão clínica, né, e num grupo ali, e o Dr. Braz Gondim, ele estava falando sobre traumas. Ele é um psiquiatra incrível, especialista em traumas, e ele estava dando uma aula sobre traumas, que o trauma ele vai fragmentando a gente. E na hora que ele falou isso da fragmentação que o trauma faz, e eu falo disso no livro, sobre o que o trauma faz com a gente, e eu coloco essa frase, surge para mim e eu escrevo na hora. Dos meus fragmentos farei mosaico, nunca mais serei caco. Então a gente pode olhar para a nossa história e desejar algo além daquilo que a gente tem, que parece que são pedaços jogados ao longo da nossa vida, né? Parece que está tudo no chão. Mas vamos pegar isso e fazer um vitral, uma peça que ela é única, trazendo sentido para a nossa história. Isso não precisa ser uma frase romântica. Mas você fala de ressignificação de uma maneira muito romântica, muito poética, quando você traz essa frase. Eu acho que a leveza, a beleza, ela tem um papel muito além da estética, ela tem um papel realmente de educar a gente, se eu pensar dessa maneira. Porque a gente precisa trazer leveza para a vida, né? A vida ela é marcada por perdas. A minha mãe faleceu, né? Já tem 18 anos que a minha mãe faleceu. E sabe, hoje, enquanto eu estava ali dedicando um livro para amigos, eu coloquei a data de hoje. E hoje os meus pais completariam 50 anos de casados, se a minha mãe não tivesse falecido há 18 anos. Então, isso é fragmento da vida. Isso é caco da vida. Então, se a gente não trouxer leveza e uma decisão de que a gente vai viver melhor, de que dentro dos fragmentos a gente vai escolher fazer mosaico, nós vamos viver só com as perdas da vida. Então, olhar para a própria existência com mais leveza, olhar para a gente e falar assim, tudo bem, eu estou assim, mas como eu quero ficar? Já é o início dessa mudança que muitas vezes é necessária para a nossa história, sabe? Porque a gente não pode viver só a consequência daquilo que fizeram com a gente ou das circunstâncias que a gente não controla.
Você não está falando, quando diz isso, não tá desculpando aquele momento de mergulhar no problema, entender, viver a dor, chorar, porque a gente precisa disso também. Sim. Mas a gente precisa uma hora sair dessa piscina do choro. Sem dúvida, e até mesmo quando a gente mergulha no choro, a gente tem que saber por que a gente quer mergulhar no choro. Porque senão fica um sofrimento sem sentido. Entende? A dor sem propósito, ela se torna num sofrimento que ela vai dominando a gente. Eu vou entrar nesse sofrimento por quê? Porque eu quero chorar uma perda. E eu quero chorar essa perda para, a partir deste choro, eu pensar como eu vou reorganizar a vida a partir de agora. Então, até para o choro a gente precisa entender por que a gente está demorando naquele choro. Eu quero entender a minha história. Eu quero, a partir daqui, colocar um marco para a minha existência. Vou chorar isso daqui, mas daqui para frente eu quero encarar isso diferente, sabe? Você traz aqui na página 68 do seu livro, o onde não cabe, o meu não me cabe. Olha aí, a gente também está precisando aprender a colocar limites, inclusive no sofrimento, que Sim. às vezes a gente fica curtindo ali, um pouco do que você está falando agora. A liberdade, ela nasce dos limites. A nossa liberdade nasce dos limites que colocamos para nós mesmos, para os outros, para as circunstâncias. Então, quando eu falo assim, olha, onde não cabe o meu não me cabe, os lugares, e tem até um poema sobre isso no livro, eu preciso colocar limite nas relações, eu preciso colocar limite para o meu sofrimento, porque senão eu perco a liberdade. Quando eu permito que o outro avance além daquilo que eu sou capaz de suportar, eu perdi a minha liberdade. Quando eu me debruço num choro sem fim, perdi a minha liberdade, porque eu não tenho mais a capacidade de escolher caminhos. Uhum. Então, o que a gente tem a dificuldade com não, e eu trago isso no livro por conta disso, principalmente a gente, né, que é do universo feminino, tem uma dificuldade com o não tão grande. Eu gosto muito de colocar o não, porque a gente acha que o não é o lugar do vazio. É o lugar da perda, é o lugar da arrogância, da não generosidade. Só que o não carrega em si muitos sims. Por exemplo, quando eu falo para alguém que me convidou, vamos lá naquele lugar? Se eu falo para ela assim, não, eu não posso, porque é quinta-feira à noite. Olha, na quinta-feira à noite eu brinco com a minha filha, ou eu tenho outro compromisso. Aquele não que eu ofereci ao outro gerou para mim e também para o outro muitos sims, ok? Então gerou um encontro com a minha filha. Gerou, por exemplo, poder descansar um pouco mais cedo. Então o não é o lugar do vazio, é o lugar de outros sims. Então se o seu não está gerando sims, como por exemplo, sim, eu tenho direito ao respeito, por isso que eu não permito que o outro avance além daquilo que é possível, para que eu continue saudável, para que a nossa relação seja saudável, eu saio desse lugar de que o não é o lugar do vazio, é o lugar do nada. Agora, no lançamento do livro, que aconteceu esse ano, gente, olha, para quem não sabe, a gente está falando do livro Abundância na Falta, a doutora Rosane escreveu e lançou esse ano. Esse livro conta um pouquinho da história dela, ele parte da história de vida da mãe e dela, e ele vai abrindo caminhos incríveis, faz você refletir, faz você agradecer, faz você pensar em quanta coisa você ainda pode viver a despeito das suas faltas aí. No lançamento foi muito emocionante ver você que está numa fase super legal da vida, que está colhendo tantos frutos, né? Que está assim em ascensão, que está ajudando tanta gente. Foi gostoso ver você trazendo ali a memória de pessoas que fizeram parte, que nutriram as suas raízes. Sim. E eu vou trazer mais uma fala aqui do seu livro, porque é uma fala muito significativa. E eu acho que a gente precisa mais disso. Você, como é que está escrito lá? Deixa eu ver. Dar asas não significa cortar as raízes. Porque a nossa história, ela tem um ponto de partida. Ela é construída pelas pessoas. Então, no lançamento do livro, quando eu homenageio as pessoas, aquele lugar e esse livro, ele é o resultado de muitas pessoas. Foi lindo. Pessoas que apoiaram a minha família, que deram possibilidade de emprego para os meus pais, que nos ajudaram com material escolar quando os meus pais não tinham a condição de comprar para a gente. Então,
nós só chegamos aos lugares se nós um dia tivermos apoio. Eu lembro que na minha tese de doutorado, eu coloquei um pensamento de Isaac Newton, que diz assim: se pude ver mais longe é porque estive sobre os ombros de gigantes. Então não somos nós que somos grandes. As pessoas é que nos apoiam, que nos colocam nos ombros, que nos carregam. A nossa história, ela é tecida de muitas histórias. Ela não tem um começo em nós mesmos, ela tem um começo na generosidade das pessoas, nas marcas que as próprias pessoas carregam dentro de si. Então, a gente só pode viver a abundância na vida se nós entendermos que a história ela vai muito além daquilo que nós fizemos com as mãos. Porque, na verdade, a gente não faz nada com as nossas próprias mãos pensando na construção da nossa história. Ela é uma construção que ela foi gerada pelo outro também. Demais. Pelo que recebemos do outro, né? E foi interessante ver que, à medida que você foi trazendo as pessoas que fizeram parte da sua vida com pequenas e grandes coisas, eu fui me lembrando de pessoas que fizeram parte da minha história. Eu tenho certeza que cada pessoa ali também teve essa oportunidade. A nossa vida é corrida, a gente muitas vezes acaba só se lembrando de quem machucou a gente. E aqui na página 147 também do seu livro você escreve assim: olha, a cura não vem do esquecer e sim do lembrar sem sofrimento. Que fala poderosa! E isso é lindo, né? Porque a gente não muda a nossa origem. A gente não muda o que as pessoas fizeram conosco, sejam as coisas boas ou as ruins, mas a gente muda a forma que a gente vai olhar para a nossa própria história. Onde está o seu foco hoje? Naquilo que fizeram com você ou naquilo que você pode produzir a partir da sua própria experiência? Como você vai olhar, por exemplo, para o abandono que talvez você tenha sofrido de uma mãe que ainda está dentro de casa? De alguém que te maltratou, o que você vai fazer com a história que, infelizmente, talvez o seu próprio pai tenha abusado de você sexualmente? Você não volta na infância e faz esse pai te respeitar. Mas o que você vai fazer com essa história hoje? Qual a marca que essa história vai trazer para a sua existência? Qual a transformação que esse sofrimento vai provocar em você e principalmente quem estiver ao seu redor, para que elas não possam colher a consequência óbvia do sofrimento, da falta que foi gerada na sua própria história. Então eu vejo isso um lugar de decisão, sobretudo, não é o lugar da força. Eu posso, eu vou e eu faço. É o lugar da decisão primeiro. Porque você perdeu a sua mãe, eu perdi também a minha mãe, perdi outras coisas e pessoas importantes na minha vida. Outras pessoas tiveram que conviver com o que foi roubado, mas o algoz ali ainda na mesma casa. Então, se a gente não aprender isso, e eu posso olhar para grandes homens e mulheres deste mundo e pensar, eles foram bem-sucedidos porque tinham tudo. Não, a escolha fez toda a diferença. Toda. Porque tem gente que vive a falta na abundância. Olha aí. Então, o que a gente escolhe fazer? Porque a vida ela pode gerar para a gente, ela gera abundância e ela também gera faltas. Qual a ordem? É a falta na abundância ou a abundância na falta? O que a gente quer viver, né? Qual é o sentido que eu vou encontrar para a minha própria história? E isso vai muito além das circunstâncias. É decisão, porque a gente tem livre-arbítrio, mesmo que machucado pelo desamparo aprendido, por exemplo. Mas a gente pode ir marcando a nossa história e escolhendo no que depender de mim o que eu vou fazer com essa história. Muito de atitude, então. Sem dúvida. E é uma atitude emocional. O que eu vou fazer? Mesmo que eu não possa sair dessa condição aqui, mesmo que eu não possa mudar a minha história de vida, o que eu vou fazer com o que eu tenho nas minhas mãos? E esse é um chacoalhar para a vida, né? É um chacoalhar que a gente precisa ter. Precisamos. É por isso que ela está aqui. A gente conseguiu esse momento gostoso para você aproveitar. Você pode participar do programa se você tem uma pergunta. Você que já acompanha ela de palestras, de pregações, você que já está com o livro aí em mãos, você pode mandar a sua pergunta para cá. Vou dar daqui a pouquinho o nosso WhatsApp aqui para você fazer essa sua pergunta. Mas eu vou te dar também a oportunidade de conhecer mais do trabalho dela. Vai lá no site, de repente conseguir o seu exemplar do livro. Vai lá no site, doutora do jeito que escreve, tá? doutorarosana.com.br, olha aí. E uma outra vantagem que eu achei perfeita desse livro é que você escreve de uma maneira muito fluida. Então,
O brasileiro não tem o hábito de ler, né, gente? Você aí de casa lê muito? Hã? Mesmo você que não gosta de ler, você vai devorar esse livro, porque ele é bem escrito. Vai ser uma bênção para você. Então, olha, aproveita o intervalo, vai lá, doutora Rosana só, sem o Alves, tá? doutorarosana.com.br. Até no site está descomplicado. Tá descomplicado. Depois do intervalo, a gente volta aqui falando mais sobre essa abundância na falta. Até já!